Fala guys, olha, recentemente muita gente está quebrando a cabeça pensando em maneiras de sair do Brasil. O problema é que encontrar a forma correta de se fazer isso pode ser bastante desafiador para a maioria das pessoas. A gente está falando de diferentes tipos de vistos, documentos, burocracias e ainda tem a necessidade de você ter recursos financeiros para que este seja um projeto um pouco mais sadio, e seguro para você e para sua família. Por isso nesse vídeo eu quero explorar com você um dos caminhos mais fáceis e um dos vistos mais simples para você sair do Brasil e morar legalmente nos Estados Unidos. Opa, Oliver aqui. Se você curte esse tipo de conteúdo, morar fora, imigração, intercâmbio e muito mais, já se inscreve no canal porque é sobre isso que a gente fala por aqui. Eu estou temporariamente no Brasil e como vocês podem ver, inclusive eu estou num coworking agora, é um espaço de trabalho compartilhado, tá vazio porque hoje é domingo, ninguém veio trabalhar, só eu vim trabalhar no domingo, faz parte, às vezes a vida é assim mesmo, mas eu espero que o eco não esteja atrapalhando aí o áudio, tá bom, pessoal? Mas enfim, o foco é o conteúdo, então vamos voltar para ele. Eu tenho encontrado muitas pessoas aqui no Brasil que estão começando a acordar pro fato de que se você não tá feliz em um lugar que você não se sente bem, talvez existam outros lugares que te façam se sentir melhor. Por isso, recentemente, a opção de morar fora tem chamado a atenção de muitos brasileiros interessados em construírem uma perspectiva diferente. E os Estados Unidos, sem dúvida, é o destino preferido da maioria. Acontece que o Tio Sam é um dos países que exigem para brasileiros um visto válido para você poder entrar lá no país. Sendo o mais comum deles o visto de turismo, aquele visto que a galera usa para ir visitar a Disney, fazer compras ou mesmo conhecer Las Vegas, né? Eu, sinceramente, estou fora desse rolê, já cansei como a gente vai mudando quando a gente fica mais velho, cara. Acontece que o visto de turismo, apesar de ser o mais comum entre brasileiros e ter batido recorde de concessão agora em janeiro de 2023, não é o visto mais adequado para você que quer morar nos Estados Unidos. Nesse vídeo aqui a gente vai discutir um pouco isso e dar uma alternativa para quem estava pensando em ir para os Estados Unidos com o visto de turismo. E por que o visto de turismo não é o visto mais adequado para você se mudar para os Estados Unidos? Em primeiro lugar, porque ele é um visto de turismo, como o nome está dizendo, né? Ele vai te trazer algumas limitações e algumas travas que vão, inclusive, atrapalhar consideravelmente o seu plano de ter uma vida melhor nos Estados Unidos. E aqui vão alguns pontos que me fazem considerar isso. O primeiro é que o visto de turismo não te permite trabalhar legalmente no país. Quem faz isso normalmente está trabalhando escondido e violando as regras do visto. O visto de turismo também não vai te permitir ter uma carteira de motorista na grande maioria dos estados americanos. É comum, inclusive, casos de fraude e falsificação entre brasileiros. Você não quer ter que passar por isso. E o visto de turismo, se utilizado para algum processo inicial de imigração nos Estados Unidos, através do que a gente chama de ajuste de status, ou ainda se alterado para alguma finalidade diferente daquela que você declarou quando você deu entrada no país, por exemplo, você entrou como turista e agora você mudou de ideia e quer começar a estudar. Se você fizer alguma alteração desse tipo, pode ser que você seja impedido de deixar o país sem que isso automaticamente cancele aquele processo que você tem em andamento, ou então pode ser que o seu processo sofra algum tipo de mudança que altere o estado inicial dele e isso te coloque também em maus lençóis, né? Te coloque aí em uma situação de surpresas. É por isso que alguns advogados preferem que seus clientes façam o processo de imigração a partir do Brasil. E se eles entraram lá com o visto de turismo, eles sempre deixam claro que permanecer lá por mais tempo e fazer o processo migratório dos Estados Unidos pode eventualmente ocasionar algum tipo de dor de cabeça. Portanto, não, o visto de turismo não necessariamente é a maneira mais simples de você morar nos Estados Unidos, embora teoricamente seja o visto mais acessível para brasileiros. Mas não se preocupe, porque tem diversas outras maneiras de você morar legalmente nos Estados Unidos e eu prometi que nesse vídeo aqui eu vou te contar aquela que eu considero a mais simples para quem não tem certeza se quer emigrar de fato, mas quer uma maneira rápida de mudar para os Estados Unidos sem ter muitos comprometimentos com o Tio Sam, como por exemplo a necessidade de se pagar impostos. Com o visto de turismo, dependendo do período que você está morando lá, você precisa pagar impostos, inclusive de forma global. Os Estados Unidos tributa globalmente. Com esse visto que eu vou trazer agora, pode ser que isso não seja possível, você tem uma isenção por um determinado período de tempo. Antes, só um ponto importante aqui. Eu não sou advogado de imigração, como nesse vídeo aqui a gente está falando de vistos de não imigrantes, eu estou tomando a liberdade de te falar sobre informações legais sobre esses vistos, mas se a sua intenção for de fato imigrar para os Estados Unidos, tem várias outras opções, como os vistos de trabalho, que muitas vezes são mais adequados para a sua situação. E na descrição desse vídeo aqui tem mais informações para você contatar a doutora Lívia Leite, advogada de imigração licenciada nos Estados Unidos com quem eu trabalho e que pode te ajudar com a equipe dela a encontrar a melhor saída para o seu perfil migratório. Beleza, Oliver, então se a gente não está falando do visto de turismo e se eu não quero aí um visto de imigrante nesse momento, de qual visto a gente está falando? Na minha opinião, quando a gente fala do visto mais simples, mais imediato e mais acessível para se morar nos Estados Unidos imediatamente, a gente está falando do visto F1, o visto de estudante americano. Na real, tem um outro visto chamado M1, que também é um visto para essa finalidade, mas ele não é tão comum assim, tem algumas particularidades, então nesse vídeo aqui a gente vai dar foco
foco somente no F1 mesmo. Eu inclusive já gravei vários vídeos sobre o visto F1, eu tenho uma empresa que trabalha só com o pedido do visto F1, então dá uma fuçada aqui no canal que você vai encontrar com certeza vários conteúdos relacionados a isso que podem te trazer aí conhecimento sobre ele. Eu indico inclusive esse vídeo que está aparecendo aqui na tela, aqui ou aqui em algum desses dois lados, onde eu falo sobre o passo a passo para você pedir o seu visto F1. Esse vídeo já ajudou milhares de pessoas e pode ser que ele te ajude também. Eu não quero que o foco desse vídeo aqui seja explicar tecnicamente sobre o visto F1. Eu fiz isso no vídeo que eu acabei de sugerir para vocês, mas eu quero colocar aqui 5 bullet points importantes sobre o visto de estudante e depois eu quero falar também sobre algumas limitações e para finalizar a gente vai trazer alguns cuidados que você precisa ter se o visto F1 for interessante para você. O primeiro ponto é que esse visto pode ser pedido de forma muito rápida, ele é ideal para quem quer se mudar logo para os Estados Unidos e não quer ter que esperar um processo longo para fazer isso. Tem clientes que fazem o processo do pedido desse visto com a minha agência que em mais ou menos aí 60 dias, às vezes até um pouco menos, já está com o visto nas mãos, prontos para se mudarem para os Estados Unidos. O segundo ponto é que este visto permite você realizar múltiplas entradas e saídas no país, ele não te traz essa limitação, então você pode sempre sair e entrar do país com a autorização da instituição de ensino onde você estiver estudando. O terceiro ponto é que ele te permite levar como acompanhante aí para os Estados Unidos cônjuges e filhos menores de 21 anos. Não vale o pessoal que tem somente aquele contrato social feito em cartório de casamento, a união estável, né? Precisa de fato ser casado no papel. E seus filhos, como eu falei, não podem ter mais do que 21 anos. Você pode também, obviamente, levar os seus pets, né? Seus animais de estimação, seu cachorrinho, seu gatinho. Então, muita gente não conseguiria ir para os Estados Unidos e morar lá sem o pet. Esse visto vai te permitir levar o seu pet. O quarto ponto é que esse visto te permite permanecer legalmente nos Estados Unidos por até 4 anos. Esse período, inclusive, pode ser renovado ou estendido com algumas limitações. E ele te abre diversas portas, viu, pessoal? Como, por exemplo, a possibilidade de você trabalhar legalmente no país em certos casos, né? E também de encontrar um empregador disposto a te patrocinar, por exemplo, com um visto de trabalho temporário ou mesmo um visto de trabalho permanente para você e para sua família. Eu ainda vou gravar sobre como que você pode construir essa trilha para você se tornar um residente permanente nos Estados Unidos a partir do visto F1, porque isso é muito possível, cada vez mais pessoas estão utilizando essa estratégia. E por último, o quinto ponto que eu quero que você saiba sobre esse visto é que ele te permite viver nos Estados Unidos sem se tornar um residente fiscal no país, o que significa que você não vai precisar pagar impostos a não ser que você trabalhe no país e seja remunerado por isso. Isso significa que empreendedores, por exemplo, que possuam negócios fora dos Estados Unidos e vão continuar tocando essas operações e não querem correr o risco de serem tributados na terra do tio Sam, já que os Estados Unidos, como eu falei para vocês anteriormente, é um país que tributa a sua renda global, mesmo que você tenha essa renda fora dos Estados Unidos. Se você se tornar um residente fiscal lá, existe inclusive um termo que você pode pesquisar para você entender mais sobre esse assunto, é o teste de presença substancial. Se você se torna um residente fiscal nos Estados Unidos através da sua presença lá, do período que você está lá, você sim precisa pagar impostos sobre as suas rendas, inclusive aquelas que você recebe em outros países. Então tem que ficar muito ligado com isso. O visto de estudante vai te dar um período de isenção nessa questão. Eu mesmo estive um período estudando nos Estados Unidos e tocando a minha empresa que estava no Brasil e eu me beneficiei muito dessa questão. Então fica ligado nesse ponto porque ele pode ser importante para você também. Certo, Oliver, já entendi que o visto de estudante é um dos vistos mais rápidos e simples para eu poder morar nos Estados Unidos. Existem diversos benefícios de utilizar ele, mas quais são os pontos negativos então? Bom que você pensou sobre isso porque, afinal de contas, nem tudo são flores, né, pessoal? O visto de estudante vai te trazer algumas limitações se você não souber usá-lo de maneira estratégica. E agora, na parte final desse vídeo, eu quero te dar algumas dicas valiosas para que você não caia nas armadilhas do F1. Mas antes, se você está gostando desse vídeo e assistiu até aqui, eu vou te pedir para deixar o seu like, me dar um feedback nos comentários se as informações estão ficando claras e estão fazendo sentido para você. Estou aqui para melhorar como criador de conteúdo e eu quero sempre trazer assuntos que sejam relevantes para a sua tomada de decisão sobre sair do Brasil. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, eu te peço a oportunidade de que você seja mais uma das centenas de pessoas que me acompanharam, fizeram algum tipo de mentoria comigo e hoje moram legalmente nos Estados Unidos. Muitos deles já com o Green Card na mão e a autorização de trabalho. Olha, reza a lenda que a maioria começou se inscrevendo no canal, então se eu fosse você, eu faria o mesmo. Beleza, agora qual que é a grande desvantagem do visto F1 então? Em qual ponto você deve ficar atento sobre esse visto? Olha, o visto F1 se popularizou muito nos últimos anos e eu mesmo fui um dos responsáveis por apresentar essa oportunidade para muita gente aqui no canal. Inclusive a minha agência já ajudou centenas e centenas de famílias que se mudaram para os Estados Unidos com o visto de estudante. Acontece que o brasileiro ama um jeitinho, né? E um dos pontos negativos que eu quero colocar aqui para vocês nem diz respeito exatamente ao visto F1, mas a maneira como ele é usado. A maioria dos brasileiros que eu conheço que utilizam o visto F1 para morarem nos Estados Unidos acabam se matriculando em escolas de inglês, o que eu considero um erro. Quer dizer, não é que eu considero um erro você estudar em uma escola de inglês, eu acho que não tem problema nenhum em fazer isso. Mas na minha opinião, ficar 4, 5, 6 anos
estudando em uma escola de idiomas para mim é no mínimo uma decisão muito ruim. Ninguém que mora num país falante da língua inglesa deveria gastar mais do que, sei lá, cara, 1 ano e meio estudando inglês em uma escola. Você pode aprender inglês, por exemplo, vivenciando a língua, a cultura, fazendo ali amizade com outras pessoas, trabalhando, fazendo faculdade, participando de palestras, feiras, eventos. Com certeza, no ambiente fora da escola de idiomas, onde, por exemplo, só tem brasileiros, é o lugar onde você vai aprender inglês mais rápido. Por isso, a minha dica, se você realmente precisa ir para os Estados Unidos com visto F1, é você partir para uma instituição de ensino acadêmico e ir para um curso aí que te possibilite, pelo menos, evoluir o seu projeto de qualificação. Pense sempre em cursos técnicos, profissionalizantes, de graduação e até mesmo um MBA, um Master Degree, né? Isso, com certeza, vai te abrir portas como estágios onde você pode acessar empregadores americanos que podem, inclusive, te trazer a oportunidade de aplicar para um visto de trabalho. É possível que você saia do visto de estudante e migre para um visto de trabalho. Além, é claro, de que um projeto de qualificação acadêmica vai ser excelente para a sua formação, mesmo que você retorne ao Brasil. E eu tenho certeza que esse tipo de curso vai, no mínimo, te fazer não perder tempo nos Estados Unidos, te ajudando a ficar cada vez mais qualificado, inclusive para oportunidades de imigrar de vez para os Estados Unidos ou então de conseguir melhores oportunidades de trabalho no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Eu conheço diversas pessoas nos Estados Unidos que decidiram morar lá e construir uma vida após viajarem com um visto de estudante, e aí vem a separação de quem está seguindo um caminho mais estratégico e quem está simplesmente gastando tempo à toa. Ou seja, aqui é onde os homens se separam dos meninos. Eu tenho exemplos desde pessoas que estão há 6 anos, por exemplo, matriculados em uma escola ruim e barata de línguas nos Estados Unidos, onde só tem brasileiros e que, portanto, não podem acessar a autorização de trabalho, já que em curso de inglês isso dificilmente é possível, e estão lá levando a vida, cara, da maneira mais medíocre possível, sem dar um tom pejorativo a essa palavra, mas falando do significado literal dela. Muitas pessoas nos Estados Unidos com visto de estudante estão levando vida medíocres e bloqueando o potencial que elas possuiriam se elas tratassem de avançar nessa trilha até se tornarem residentes permanentes, porque muitos já decidiram que querem ser residentes permanentes, mas por preguiça, falta de oportunidade ou conhecimento, permanecem no visto de estudante, tendo, como eu falei, vida medíocre, né? Não conseguindo avançar com todas as oportunidades que o país dá. E por outro lado, eu conheço também pessoas que estão nos Estados Unidos há mais ou menos 3 anos ali com visto de estudante e já estão finalizando um curso de pós-graduação, já estão trabalhando legalmente para uma empresa americana através de um estágio remunerado. Isso pode, inclusive, abrir portas para que elas construam a trilha até o Green Card, como eu chamo essa jornada que você leva desde um visto de não imigrante até um visto de residente permanente. E se a sua intenção for chegar na residência permanente nos Estados Unidos, ou seja, se tornar de fato um imigrante nos Estados Unidos, porque um estudante não é um imigrante, ele é um estudante, você vai precisar pensar em construção dessa sua trilha acadêmica se você quiser evoluir através do visto F1. Ficar nos Estados Unidos só estudando inglês, como milhares de brasileiros fazem, é um belo de um tiro no pé, e o Brasil é uma das poucas nacionalidades que ainda fazem essa bobagem, pessoal. Indianos, chineses, hispânicos, até árabes, tá? Eu conheci vários, já sacaram que isso é perder dinheiro e tempo. Então, a grande maioria dos estudantes dessas nacionalidades buscam um ensino superior e empregadores dispostos a patrocinarem vistos como o H1B, visto EB3 ou mesmo o visto EB2, que são vistos para pessoas que querem imigrar diretamente para o país, com exceção do H1B, que é um visto de trabalho temporário. Já os outros dois são vistos de trabalho permanentes. Um outro ponto negativo sobre o visto F1 é a dificuldade de se aprovar esse visto recentemente, já que o consulado americano no Brasil sacou que os brazucas estão cada vez mais utilizando o visto F1 para imigrarem para os Estados Unidos, para trabalharem nos Estados Unidos, como Uber, por exemplo, com documentos falsos. E, cara, muita gente tem feito isso. Eu te aconselho sempre a não fazer isso, porque isso pode te gerar um problemão lá na frente quando você decidir migrar para um visto de imigrante, um visto de trabalho, e eu não te aconselho a fazer isso. O fato é que eu tenho recebido muitos e muitos relatos de seguidores e pessoas que estão tentando fazer a entrevista do visto F1 no consulado americano e estão tendo seus vistos negados exatamente pela falta de coerência na hora de pedir esse visto. A falta de coerência estratégica tem ocasionado a negativa da maioria dos pedidos de visto F1 para brasileiros, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Eu vou explicar o que está acontecendo, por que a galera está tendo os vistos de estudante negados dessa forma. O ponto só é que se você quiser pedir esse visto, você vai precisar pensar com um pouquinho mais de carinho sobre a sua estratégia de solicitação do visto F1. Se você acha que o visto de estudante é para você e pode fazer sentido no seu projeto de morar fora do Brasil, eu quero te convidar a preencher um formulário de avaliação de perfil com a minha agência de intercâmbio, que está aqui na descrição desse vídeo, e contar com a ajuda exclusiva de um Visa Manager para avaliar suas chances de ter esse visto aprovado e te guiar durante todo o processo para você não ser apenas mais um brasileiro com o visto F1 perdendo tempo nos Estados Unidos, ou ainda mais um brasileiro preso
preso nas próprias armadilhas por conta das decisões ruins e das estratégias mal desenhadas. Um dos nossos diferenciais mais importantes, além de toda a experiência e inteligência que a gente coloca no pedido do seu visto, é o nosso acompanhamento com você durante o seu período de estudos nos Estados Unidos. A gente vai estar lá para te auxiliar caso você precise mudar de escola e te orientar para as melhores decisões. Nossa mentoria te auxilia de ponta a ponta, te ajudando desde a escolha da instituição de ensino onde você vai estudar, de acordo com as suas condições financeiras e as suas expectativas, até a sua preparação e o desenvolvimento de um plano de aplicação estratégico ali para maximizar bem as suas chances de ter o seu visto aprovado. Afinal de contas, você não quer aí entrar para as estatísticas de pessoas tendo os vistos negados. Por isso, eu espero poder te ajudar a maximizar as suas chances de aprovação. Então é isso, as informações estão aqui na descrição. Chama o nosso time, conversa com eles e entenda se o visto F1 é para você neste momento ou não. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, de conhecer um pouquinho mais sobre o visto F1, o visto de estudante, e quem sabe ele não seja um caminho para você utilizar para morar legalmente nos Estados Unidos. Eu te aconselho a também ver esse vídeo que está aparecendo aqui. Nele eu explico melhor sobre o visto de estudante, detalhes técnicos e como ele funciona. Se inscreve também no canal aí, fica ligado nos próximos vídeos. Escreva suas dúvidas nos comentários, deixe sugestões de novos temas e a gente continua essa conversa por lá. Muito obrigado por assistir, eu te vejo por aí e tchau, tchau.